Igreja Batista do Sétimo Dia, ela ao longo da sua história, ela sempre escolheu as suas convicções, independente do modismo da época. Ela sempre escolheu as suas convicções. Desde o Império Romano, lá quando assumiu de fato, quando o catolicismo assume então a política e o império e etc., institui o domingo como o dia santo, e daí do século IV para frente, essa influência romana do domingo como o dia oficial para ser adorado, ela dominou o mundo inteiro. Então, na Europa, essa influência da Igreja Católica então vem para a Europa, e aí o domingo é instituído e ele fica muito presente, inclusive nas leis do século XIV ao século XX. Toda a cristandade mundial era obrigada a crer no domingo como dia santo, inclusive chegando no seu ápice aí no século XVI, XVII e XVIII. Não crer no domingo como dia santo era comprar briga, e comprar briga feia. Por quê? Porque quando a igreja da Inglaterra se separa de Roma e cria então o anglicanismo, se opondo uma a outra aí, diversas guerras, etc., uma coisa pelo menos elas tinham em comum: crer no domingo como dia santo. Então, a Igreja Romana instituiu o anglicanismo, então tinha o domingo como dia santo, e os pais da Igreja, Martinho Lutero, Calvino e etc, etc, também não se opuseram ao domingo como dia santo. Onde a Igreja Batista do Sétimo Dia ficou? Ela ficou exatamente dentro das suas convicções. Ela escolheu nem ir fazer a vontade de Roma, nem ir fazer a vontade da Inglaterra. Ela escolheu permanecer nas suas convicções do século XVII, crendo no sábado como o dia do Senhor. Então, irmãos, aí vem um movimento separatista que agora deseja que haja uma reforma na igreja anglicana, porque ela seguiu o mesmo modelo de Roma, onde o Estado é que determinava, a igreja determinava e o Estado determinava qual religião a seguir. E nesse movimento separatista que buscava a independência de congregações, de orar, de congregar, independente da igreja mãe oficial da Inglaterra. Então, onde estava a Igreja Batista do Sétimo Dia? Ela estava na contramão de tudo isso, sendo a favor do movimento separatista e querendo independência religiosa. Isso no século XVII. No século XIX, então, vem o movimento de William Miller, o movimento adventista, que pregava a volta de Jesus. Isso arrebatou muita gente pelo temor da volta e você ser achado indigno de subir aos céus. William Miller, então, aqui na América, marca uma data em 1943, não acontece, mas arregimentou essa avalanche do adventismo que veio, arregimentou muita gente. E posteriormente marcou para 1844, não aconteceu, mas aí em diante houve uma reinterpretação dessas datas, mas uma onda de gente já tinha então sido adeptos e incorporados ao movimento adventista, que veio então a ser a estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Onde estava a Igreja Batista do Sétimo Dia também não estava nesse movimento. Então nós temos então ali também no século XX, nós temos uma avalanche chamado pentecostalismo, que se inicia então na América, nos Estados Unidos, na América, e essa avalanche chamada pentecostalismo chega com uma onda avassaladora no protestantismo, no século XX. E arregimentou, levou um rebanho muito grande, principalmente das igrejas protestantes, com essa ênfase no culto avivado, com essa ênfase no falar em línguas, com essa ênfase num culto com muito louvor, muita dança e etc. Ela foi uma onda tão avassaladora que ela inclusive mudou a liturgia de parte da Igreja Católica. Eu não sei se os irmãos conhecem aí em Portugal, mas existe uma variante da Igreja Católica, que é a Igreja Católica Carismática, que ela diz uma igreja renovada,
que surge no século XX, e ela então vai copiar o modo de ser das igrejas evangélicas, principalmente aí, mais ou menos do pentecostalismo, mas ela vai ficar com uma igreja renovada. E onde estava a Igreja Batista do Sétimo Dia? Ela não foi na avalanche, ela permaneceu nas suas convicções. Ela permaneceu naquilo que ela crê. Então ela permaneceu dentro das suas convicções e também não foi na onda do pentecostalismo. Depois, a partir do século XX, século XXI, então vem o neopentecostalismo, que é mais ainda do que o pentecostalismo. Traz essas características do pentecostalismo, mas o neopentecostalismo traz então a teologia da prosperidade. Vocês são filhos do dono do ouro e da prata. E se ele é filho do ouro e da prata, dono do ouro e da prata, e vocês são filhos deles, vocês precisam exercer essa autoridade como herdeiros daquele que é dono do ouro e da prata, e vocês precisam ser prósperos financeiramente. E quem não quer, irmão, ser próspero financeiramente, quem não quer nadar em dinheiro, quem não quer sentar ali na herança do dono do ouro e da prata? E aí, de novo, a teologia da prosperidade vem com uma onda e leva, arrebanha, leva crentes e mais crentes e mais crentes que passam a crer, então, na teologia da prosperidade. Onde esteve a Igreja Batista do Sétimo Dia nisso? Ela permaneceu com suas convicções, ela também não foi na avalanche. Mais recentemente, então, nós temos uma teologia que propõe substituir, aperfeiçoar a teologia da prosperidade. Eu não sei como vocês vão chamar aí, mas aqui é a teologia do coaching, que é a teologia da mentoria, século XXI, mais recente. É a teologia da mentoria, onde você pega ferramentas da administração, você pega ferramentas do marketing, você pega ferramentas da autoajuda, do foco em metas, mistura tudo isso numa linguagem, numa ferramenta de mentoria, mistura tudo isso com passagens da palavra de Deus, e aí você arregimenta muita gente. Porque quem não quer ser próspero e quem não quer ter uma mente disposta a acertar? Essa é a teologia da mentoria. Sua mente foi preparada para prosperar, ela não pode ser uma mente que negue as coisas, que diga não. Você sempre tem que dizer sim para todas as coisas. Você tem que afastar alguns linguajares da sua vida, porque esses linguajares da sua vida, eles vão lhe atrasar. Você não pode ter um pensamento negativo, você tem que ter um pensamento positivo e etc, etc. Quando vai falar de Jesus, sim, cadê Jesus disso tudo? Aí vai falar lá no final, só para fazer uma conexão e dizer que estão na Bíblia. Mas é uma teologia totalmente diferente disso. E onde está a Igreja Batista do Sétimo Dia nisso? Ela não está nessa onda, ela não foi na onda que se passaram dos séculos, e ela também não está nessa onda, ela não está nessa avalanche, ela permanece com suas convicções. Eu posso falar então, aqui no Brasil, no século XIX, irmãos, a própria Constituição brasileira, ela determinava, era oficial. O catolicismo é a religião oficial do Brasil. Se você pratica outra, você está de forma ilegal nos primeiros anos da República. E depois, quando flexibilizou, ela disse assim: a religião católica é oficial, o domingo é o dia santo. Se você quiser praticar outra, você vai praticar, mas ocultamente, nos porões, nas cavernas, que o governo não saiba e que você não possa propagar essa fé.